Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Eu sou Márcio Campos, estamos aqui na TV Petrópolis falando sobre ciência, tecnologia e inovação, com pessoas que fazem inovação, a ciência e o empreendedorismo no interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje eu vou conversar com o Sávio Souza, que é um dos líderes da comunidade Araribóia Valley em Niterói, né? Um movimento muito bacana de articulação de vários empreendedores para o fomento do ambiente de inovação local em Niterói. Sávio, seja bem-vindo ao programa. Queria que você, já de início, comentasse um pouco sobre a tua história de empreendedor. Obrigado pela oportunidade, Márcio. É um prazer estar aqui com você batendo esse papo. Admiro o seu trabalho e a sua experiência, o contato que a gente tem tido aí tem sido super produtivo. Bom, a minha jornada empreendedora começa em 2015, quando junto com o banco onde eu trabalhava, eu decidi ter uma empresa em paralelo, já pensando, né, em médio e longo prazo de fazer esse movimento. Então, eu fico 3 anos conciliando ali a atividade, trabalhando em dois turnos, né? Chegava em Uhum. casa, ia ficar desenvolvendo o site. Aí eu fiquei assim durante 3 anos em 2018. Eu espero o bônus sair, é claro, né? Comunico com o chefe, olha, obrigado pela oportunidade, mas não vou seguir outro caminho agora. E aí, em 2018, eu fico 100% empreendendo, né? Uhum. Agora, com uma agência de marketing digital que eu vou até 2020, quando a gente acaba o contrato e a gente decide não renovar, eu e meu sócio, meu ex-sócio, né? E aí, nessa decisão, veio junto a pandemia, 2020. Uhum. E aí tudo desandou. A nossa empresa de 2020 era análise de dados, trabalhar com análise de dados especificamente. E aí, em 2021, eu entro para o programa de aceleração na fábrica de startups, onde lá a gente desenvolveu uma solução de dados, sendo que a gente não tinha o desenvolvimento de front-end, só back-end. E aí a minha jornada me trouxe até aqui onde eu estou hoje, né? Trabalhando com desenvolvimento de soluções, na grande maioria dos casos com soluções sem código, né? Sem trabalhar com Uhum. linguagem de programação. E hoje em 2019 eu conheci a galera da Araribóia Valley, né? E aí eu me conectei com esse ambiente, com o ecossistema, especificamente com a comunidade, né? E desde então eu tô na Araribóia, conectando, né? Me aproximando e dentro desse contexto aí do empreendedorismo. Sabe, conta um pouco como é que é essa comunidade do Araribóia Valley. A gente tem visto aí em outras cidades também, por exemplo, Nova Friburgo, tem Nova Free Valley. Então, assim, em Niterói, não é de agora, né, mas já é de algum tempo, é o Araribóia Valley. Como é que essas comunidades se formam? Como é que elas se estabelecem? Conta um pouco a história do Araribóia Valley. No sul fluminense também tem, acho que é Rio Sul Vale. Uhum. Então tem algumas comunidades bem estruturadas aqui no Rio de Janeiro. A Araribóia ela começou em 2014, né? Eu entro em 2019, mas ela tem já 11 anos. Então ela já existe há muito tempo. Ela é fundada por ex-alunos da UF que empreendiam, né, e viam a necessidade de estar mais próximos, conectados, né? E basicamente o intuito da comunidade da Araribóia Valley é justamente esse, né? Promover conexões entre empreendedores e de empreendedores com o ecossistema. Não é uma comunidade fechada só para quem é de Niterói, mas ela atua com quem está diretamente ou indiretamente relacionado com o município de Niterói. Então, por exemplo, até há pouco tempo atrás morava em São Gonçalo, né? A Uhum. minha empresa era baseada em Niterói, mas eu morava em São Gonçalo, mas eu estava atuando, sempre atuei conectado ao município de Niterói. E é muito importante porque, na prática, a Araraquara acaba sendo a representação da sociedade civil, de forma independente, apartidária, né, apolítica. Então, a Araribóia Valley, até um dos motivos dela se manter durante 11 anos, apesar dos pesares e apesar de todos os desafios e as desvantagens que podem existir quando você é informal, né, quando você não tem um Uhum. CNPJ e atua de forma mais orgânica, tem todos os desafios, mas acho que um ponto bem positivo é justamente essa flexibilidade, né, essa independência, essa autonomia, que nós, sociedade civil, empreendedores, não necessariamente só startups, mas empreendedores, temos de agir, de definir os próximos passos, de definir um planejamento estratégico, uma ação,
Então, Uhum. basicamente, a Araribóia Vale funciona dessa forma. Sabe, dentro da Araribóia Vale tem uma governança específica e como é que vocês se relacionam com os outros entes públicos e privados dentro do ambiente de inovação de Niterói? Legal você ter perguntado, Márcio, porque rola uma confusão grande quando a gente fala de Araribóia Vale e de Aldeia Tech, né? Por exemplo. Que já foi pauta aqui do programa, né? Pois é, com o Felipe Beraldini, né? Aham, É, então, o que que acontece? O Aldeia, ele é uma associação, né? Uma empresa, um PJ, uhum, constituído para fomentar o ambiente empreendedor do município de Niterói focado na inovação. Então, ele age e conecta, interage com os atores, né? E quando a gente fala quando a gente fala dos atores, tem ali envolvidos os empreendedores, mas além dos empreendedores, tem academia, tem governo, tem investidores, tem empresas, enfim. Quando a gente olha para os empreendedores, aí você está falando da Araribóia, que a uhum, Araribóia conecta, aproxima os empreendedores do município, né? Que estão diretamente ou indiretamente relacionados com o município de Niterói. Então, o trabalho da Araribóia ele é mais focado e voltado, direcionado para os empreendedores, enquanto o trabalho uhum, do Aldeia é voltado para o ecossistema, onde os empreendedores fazem parte desse ecossistema. A unidade orgânica tem justamente também essa questão da governança, como você bem falou. Nós uhum, temos um Community Canvas, que é um modelo, né, que a gente usa para organizar, estruturar questões estratégicas, premissas que regem a comunidade. Então, a gente tem lá os objetivos, quais são os valores da comunidade. E nós temos uma estrutura proposta de algumas pessoas em papéis estratégicos, de relacionamento institucional, de organização de eventos, a comunicação. Então, tem essa estrutura proposta. Só que o que acontece, e é o desafio, né, é que isso muda muito, muita frequência, porque o trabalho feito dentro da Araribóia ele é orgânico e ele é voluntário, né? Então, quando a gente olha hoje para a gestão da comunidade, a gente sente falta de ter mais braços, mais pessoas. Fica, inclusive, aqui até para quem está nos assistindo, acompanhando e se conecta com o propósito e com a proposta da Araribóia, de vir junto com a gente e botar a mão na massa e estar à frente da comunidade, né? Liderando. Que acaba, né, Márcio? Você sabe bem, você uhum, é pró disso. Você assumindo um papel de liderança, estando à frente de um movimento como esse, abre portas, né? uhum. Não à toa que a gente está falando aqui agora. É claro. É uma porta que você abriu para eu dialogar, né, com quem está nos ouvindo no interior do Rio de Janeiro, né? Então, sabe, se eu não tivesse no papel hoje de liderança da Araribóia, eu não teria aqui o espaço para falar com o Márcio, ou estaria falando com o Márcio sobre outras coisas, outras questões. Uhum, Então, é um trabalho bem bacana, desafiador, e tem todos esses desafios, né? Então, existe uma governança, existe uma estrutura definida, existe toda uma premissa ali, uma metodologia para fazer essa gestão, que passa por esses desafios de ter braços, né? De ter uhum, pessoas conectando, gerindo, até porque, pegando o gancho da tua, né, o complemento da sua pergunta, a gente precisa ter essa conversa, esse relacionamento com os atores. Então, a gente tem conexão com a UF, a gente tem conexão com outras lideranças, como a gente está fazendo dentro do programa Territórios Empreendedores, a gente tem conexão com a Aldeia Tech, né, uma eminente associação aí que a Araribóia pode ter, entrar como uma associação dentro da Assembleia, fazendo parte da Aldeia. Então, o desafio é muito grande e o braço, a gente precisa ter mais braços para conseguir fazer essa roda toda girar, né? E você sabe hoje quantos empreendedores estão vinculados ao Aldeatec? E quando ele se alavanca, Araribóia. Araribóia, é, e quando Araribóia vale, quando o empreendedor alavanca, ele fica ainda na Araribóia Vale ou ele só fica quando ele ainda está informal? Como é que é a relação de vocês com quem está começando e quem já se estabeleceu? Hoje somos 280 e alguma coisinha e contando, né, Hum. pessoas cadastradas na nossa comunidade. A, a gente tem desde os empreendedores que estão com uma ideia, buscando ainda Uhum, construir e validar suas soluções, até casos como a gente teve recentemente um dos nossos membros, que é o Andrews.
e Uhum. teve a sua solução sendo validada pelo Ministério da Defesa como uma solução reconhecida de interesse de segurança nacional, Nacional. né? Que foi divulgado no próprio site do Ministério da Defesa. E quando ele teve esse reconhecimento, ele veio na comunidade de forma orgânica e voluntária, comunidade. Isso é muito importante, né? Ou seja, desde o empreendedor que está ali no início, até um que já alcançou o patamar que ele alcançou, né? Depois de uma longa jornada, isso é muito importante que fique claro, né? Para a galera não acreditar no influencer ou naquele vídeo do YouTube que você vai fazer 6 dígitos em 7, né? Em 7 dias você vai fazer 6 dígitos. É isso mesmo. Agora, a galera segue, porque ali é uma oportunidade de muita conexão, né? Seja conexão para você que está iniciando, para você ter um material, acesso a alguma fonte, acesso a algum programa de aceleração, seja acesso para você buscar investidor, uma orientação, uma consultoria, uma mentoria. Então, é um meio muito produtivo e muito eficiente de seguir, de você conseguir se conectar e se encontrar dentro desse ecossistema, que é muito complexo, né? Você tem Uhum. vários entes atuando, né? E a nossa comunidade, por ter muita gente ali com essa cultura do compartilhamento e por ter muita gente envolvida, ativa e atuando nesse ecossistema, ela é muito positiva em relação a dar conhecimento para quem está ali dentro do que está acontecendo. Então, eu estou conectado no Territórios Empreendedores, tem outro conectado no ecossistema do Aldeia Tech, tem outro conectado no interior, tem um outro conectado com outro estado. E ali as pessoas vão se falando e vão se conectando e trocando informação. Então a E, galera continua, a galera segue porque vê que é uma boa fonte de informação, né? e sabe como é que funciona os encontros? Como é que é a dinâmica de vocês de se encontrar? Porque quando a gente fala de inovação, empreendedorismo, o encontro é importante, né? Assim, estar com outras pessoas diferentes da sua formação, diferentes perspectivas de vida, ajudam, no final das contas, no teu empreendimento. Como é que vocês gerenciam essa programação de encontros? Fundamental, Márcio, o diálogo e a troca no Zap, ela é rápida, instantânea, mas ela não é profunda, né? Uhum. A gente toma conhecimento de algumas informações, de alguns eventos, de alguma notícia, de algum fato que está acontecendo com outro parceiro no grupo. Só que você se aprofunda, você conhece mais, você acaba tendo maior conhecimento do que está rolando nesses encontros presenciais. Não à toa que a gente procura manter uma rotina, até porque, Márcio, o desafio dessas comunidades é preservar a cultura, né? Preservar e disseminar a cultura. Então, faz parte desse trabalho de disseminação e preservação da cultura ter os encontros acontecendo pelo menos uma vez por mês, nem que vá eu e você. É, Foi só eu e o Márcio. Não importa. A galera sabe que a comunidade se reúne e vai para lá se encontrar em determinado local para falar sobre o que está acontecendo. Então, a gente tem um encontro toda vez por mês. A gente procura fazer o AV Conecta, que é como se fosse um happy hour, mas a gente procura dentro desse encontro, no lugar aberto e sem uma estrutura de palestra, apresentação, a gente procura dar a oportunidade para que as pessoas se apresentem, façam ali um pequeno pitch, até para que o Márcio, que nunca teve num encontro presencial, isso acontece com muita frequência. O Márcio está no grupo, está lá participando, lendo, eventualmente posta alguma coisa. O Márcio aparece no encontro nosso. E aí a gente conhece o Márcio e sabe que o Márcio está lá há meses ou há anos no grupo. E ali a gente traz o Márcio para entender o que está acontecendo com maior nível de profundidade. E conecta o Márcio com outros atores que estão lá presentes no encontro. Então, esses encontros presenciais são muito importantes. Aí tem o AV Conecta, que é esse encontro que eu falei, e tem o AV Mão na Massa. O AV Mão na Massa é a oportunidade de promover oficinas, né? Que muitas vezes tem muitos empreendedores com desafios mais técnicos e a gente procura dar essa força nas oficinas. No AV Mão na Massa, que a gente chama. e sabe, o Araribóia Vale está aberto para
todas as pessoas ou só quem reside em Niterói? Como é que é essa lógica de articulação da rede? Então, estão todos convidados. A gente dá prioridade para quem, de alguma forma, se conecta com o que está acontecendo em Niterói. Então, por exemplo, temos lá pessoas de outro estado e que querem, de alguma forma, ali, contribuir com o ecossistema. Que o Márcio pode ter uma solução que ele está desenvolvendo de São Paulo, por exemplo, mas que entrega valor para o município, ou que entrega valor para a comunidade que opera aqui em Niterói. Então, faz sentido o Márcio se conectar. Então, a gente não restringe a só quem está fisicamente em Niterói. A gente deixa muito claro que a intenção é, de alguma forma, direto ou indiretamente, você ter alguma relação ali com o município. Empreendedores em geral, então, já aconteceu algumas vezes a gente avaliar, fechamos só para startup, fechamos para empreendedores em geral. O perfil do empreendedor de Niterói, você sabe bem, né? Das regiões aqui, da região metropolitana do Rio, principalmente, não é de startupeiro, né? A gente não tem um volume muito Uhum. grande de startups, pelo menos ainda, né? É, Então, a gente abre para empreendedores, até porque é comum dois empreendedores surgirem startups, né? Então, acontece isso. A gente abre para que empreendedores participem de uma forma mais ampla. E aí tem startups e tem não startups, né? Sabe, a gente está chegando no final do programa. Queria que você fizesse o convite para as pessoas participarem do Arariboia Valley. Como é que eles, qual é o site? Como é que eles seguem vocês? Quais são as redes sociais? Como é que as pessoas podem se engajar mais na história do Arariboia Valley? Então, tem o site arariboiavalley.niterói, Arariboia Valley com dois L's e Y. A Arariboia Valley direto no Instagram, né? Você encontra o Arariboia Valley no Instagram, e no LinkedIn também. A gente está com o Arariboia Valley. As principais mídias sociais que a gente movimenta são o Instagram e o LinkedIn. E para você que quer fazer parte da Arariboia, você entra no site Arariboia Valley, faz o seu cadastro. E no final do cadastro você vai receber um link para acessar o grupo do WhatsApp. E aí o grupo do WhatsApp você fica ali só dependendo de uma aprovação dos administradores e você entra para a nossa comunidade para participar ali ativamente direto no nosso grupo. E dentro Sabe? do site tem a Ah, vitrine também, é bom dizer isso. ah, Quando você faz o seu cadastro, você tem a opção de quero aparecer na vitrine de empreendedores ou prefiro não botar ali, e aí você também pode não aparecer na vitrine de empreendedores, mas é uma forma que a gente tem também de gerar visibilidade para a galera que está com a gente. Sávio, obrigado pela sua entrevista. É um prazer falar contigo. É muito bacana a gente ver esses movimentos orgânicos surgindo, que é importante toda a cidade. Claro, tem um ambiente formal da prefeitura, das empresas, tudo isso a gente sabe que é importante, mas acho que hoje, cada vez mais, é importante que a sociedade se mobilize e junto com o serviço público e com outros entes locais, possa compor esse movimento de inovação, ciência e tecnologia, que é tão importante para o nosso estado, em particular para Niterói. Parabéns pelo trabalho e fica o convite aí para, em outras oportunidades, você estar aqui com a gente também no Ciência e Movimento. Obrigado, Obrigado pela, Sávia. obrigado pela oportunidade aí, Márcio. E gostaríamos muito de contar com você mais vezes nessa experiência sua na parte social, tecnologia social. É super importante aí contar com o teu apoio, tua experiência, teu conhecimento. Obrigado, Sávio. Pode contar, né? Estamos aí nessa mesma guerra, né? Grande abraço, Sávio, para você e para vocês que nos assistem. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.